Fala pessoal, tudo bom com vocês? Que alegria é poder estar com vocês aqui, compartilhando conhecimento da Palavra de Deus, compartilhando o estudo da Bíblia, né? Compartilhando o pão da vida, que é nada mais do que estudar a Palavra de Deus e através do estudo alencar mais conhecimento e nos aproximar mais de Cristo. Nós estamos vivendo num contexto completamente diferente, né? Estamos em um contexto de pandemia e eu penso que a sua vida foi afetada de alguma maneira. Eu tenho certeza que a sua vida não vai ser a mesma como era antes. Eu penso que para nós que estamos vivendo esse contexto, vai haver um antes e pós, né, pandemia. A sua vida antes do que está acontecendo, né, por causa desse vírus, e a sua vida após esse vírus. Mas eu venho trazer para você aquilo que eu tenho certeza que você já conhece, mas a palavra de Deus diz que ela se renova a cada dia, né? Nós vamos estudar em poucos minutos o que Deus tem para nós nesse dia, neste momento, ok? Para tanto, eu convido você que feche seus olhos e da onde você está nesse momento, vamos pedir a orientação do nosso Pai, do nosso Criador, tá certo? Então feche seus olhos, vamos falar com Deus. Ó Deus, aqui estamos, Senhor, tão cheios de preocupações. Eu não sei o contexto de cada adorador, Senhor, que está me acompanhando, mas na Tua misericórdia, na Tua infinita sabedoria, eu peço que o Senhor nos ajude na compreensão da Tua palavra, nos ajude, Senhor. Pedimos que o Teu Santo Espírito tenha acesso livre em nossa mente, em nosso coração neste momento, para que possamos crescer na Tua graça, crescer no conhecimento da Tua palavra, Pai. É o que eu te peço, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Então vamos lá. Como eu disse no começo, né, eu tenho certeza que a tua vida foi impactada de alguma forma. Mas no texto que vamos meditar nessa noite, o profeta, eu convido você, pegue sua Bíblia, estou com a minha aqui, nós vamos meditar no texto de Abacuque, o capítulo 3, o versículo 17, 18 e 19 do capítulo 3 de Abacuque. Eu tenho certeza que você conhece o livro de Abacuque, talvez não, talvez por alguma leitura que você fez no Reavivados por Sua Palavra, talvez no estudo que você faz anualmente, mas Abacuque ele faz parte dos profetas menores do Antigo Testamento, não menor pela sua importância, né? Menor porque é um livro pequeno, e mais numa grandeza profunda. E esses versículos que a gente vai ler aqui e meditar nele, nesses aproximadamente 10 minutos no máximo, ele faz parte da oração de Abacuque. E por que, né, será que em várias partes da Bíblia a gente vê oração? A gente vê a oração de Paulo, a gente vê a oração de Pedro, a gente vê o próprio Jesus orando, né? Por que será Deus se interessou em mostrar os seus servos orando? Isso traz para mim e para você a importância da oração. E eu falo principalmente para mim, né? O quão difícil é nesse mundo corrido, nessa luta diária, o quão difícil dedicar tempo para Cristo. E fazendo uma reflexão na minha vida, eu falo, Senhor, por favor, me ajude a não me esquecer de Ti. A gente não esquece de beber água, né? A gente não esquece de se alimentar. Talvez a gente possa até pular uma refeição por causa do corre-corre do dia a dia, mas eu tenho certeza que você não fica muito tempo sem se alimentar. E a palavra de Deus diz que o nosso Senhor Jesus ele é o pão da vida. Então precisamos meditar na palavra de Deus. E o texto diz assim, sem muita demora, Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18 diz assim: Ainda, preste atenção, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Versículo 18. Todavia eu me alegro no Senhor, exalto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. A primeira parte do versículo 19. Queridos, o profeta Abacuque, no final da sua oração, ele diz
o motivo pelo qual ele ainda acreditava em Deus e ele ainda era um servo de Deus. Independente das coisas possam estar acontecendo ao seu redor, ele fala aqui, né? Ele fala do fruto da figueira. Se ela, interessante, né? Ele usa de abordagem aqui algumas coisas, né? Ele fala da figueira, se ela não florescer. Ele fala do produto da vide, se ela não parecer o fruto da vide. Ele fala que nos campos não produzem um mantimento, mesmo que não haja ovelhas, essas ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, quer dizer, elas sumam, mas no versículo diz ele: todavia eu me alegro no Senhor e exalto no Deus da minha salvação. Então, independente das circunstâncias, eu tenho certeza que você tem sofrido com as circunstâncias dessa vida, porque eu estou falando de mim também. Eu também tenho sofrido com as circunstâncias que a vida muitas vezes nos colocam. Mas mesmo em tais circunstâncias ao qual você não esperava, talvez não é aquela que você desejava para a sua vida, mas aqui o profeta Abacuque está sendo um instrumento de Deus para dizer para mim e para você, através da Bíblia: ainda que isso aconteça, ainda que a enfermidade chegue até a sua casa, isso é muito difícil, queridos. É um texto muito difícil de se aplicar na vida contemporânea em que vivemos, em que, na maioria das vezes, culpamos Deus por tudo. E a gente esquece de lembrar que é Satanás o culpado de todas as nossas dores. Não é verdade? Porque isso acontece comigo quando eu estou em angústia. Eu sou levado a imaginar que Deus me abandonou, eu sou levado a induzir que o Senhor não está comigo. Mas nesse contexto em que vivemos, né, no pós-modernismo, a gente é tentado a deixar a palavra de Deus de lado e buscar alívio, talvez buscar longe dos caminhos do Senhor. Mas o profeta Abacuque nos faz lembrar de que ainda que as coisas não aconteçam da forma que você deseja, da forma que eu desejo, o Senhor, Ele deve ser o Deus da nossa salvação. Porque ainda que as coisas não estejam acontecendo, o profeta Abacuque, ele adora o Deus de Israel, o Deus que está vivo. E isso me lembra muito o que Jesus fala no livro de Mateus. Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Queridos, não existe outro lugar a não ser ao lado de Jesus. Mesmo que as circunstâncias nos afastem de Deus, ou a ideia de Satanás é nos afastar de Deus, essas coisas não podem impedir a minha adoração e a minha devoção ao nosso Deus. E isso me faz lembrar da história de Jó. E eu tenho certeza que você conhece a história de Jó. A fidelidade de Jó não estava ligado na sua família, nas suas posses. Estava ligado no relacionamento que ele tinha com Deus. E é isso que Satanás ele quer destruir. Talvez você não está podendo ir na igreja, você deixou de ir na igreja há muito tempo por causa desse contexto. E talvez a sua fé foi abalada por causa disso. Mas, queridos, aqui está a palavra de Deus. E eu tenho certeza que você tem ela na sua casa. E é disso aqui que a gente não pode deixar de se apegar. Davi escreveu que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então é nela que nós devemos nos refugiar. É nela que devemos buscar a Deus. E através da oração, abrir o nosso coração a Deus e explicar para Ele o que está acontecendo. Queridos, o meu desejo é que Deus te ajude, assim como Ele tem me ajudado, nessa longa jornada até a volta de Jesus. E eu tenho certeza que Ele vai te ajudar, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias de nossa vida. Que promessa maravilhosa, né? Ele falar que está conosco todos os dias de nossa vida. Isso é maravilhoso, saber disso. E isso a gente descobre aonde? Na Bíblia. Então, queridos, eu faço votos de que você não se aparte da Bíblia. Eu faço votos para que você se agarre à palavra de Deus, assim como um neném se agarra à mamãe querendo leite. Uma criança depende completamente, nos seus primeiros meses, completamente da mamãe. E que nós possamos também ter esse sentimento, né, de não se separar de Deus, de Jesus. O meu desejo é que, assim como Abacuque, todas as coisas poderiam dar errado, mas mesmo assim ele estava confiando em Deus. Assim possa ser assim também na minha vida e na sua vida, que possamos nos agarrar a esse Deus e falar assim, eu não te deixarei enquanto o Senhor não me tirar daqui. Lembra? Né? Tem um personagem na Bíblia muito, muito, muito eloquente,
né? Ele diz assim, ó, ele teve um encontro com Deus e ele falou assim, ó, não te deixarei enquanto não me abençoares. Eu tenho certeza que você sabe quem é esse personagem. E que essa frase que nos salta aos olhos, nossa, que vontade de ter a bênção de Deus. E a palavra de Deus diz que as mãos de Deus não estão fechadas, elas estão abertas. Abertas para nos acudir, abertas para nos abençoar, abertas para nos ajudar em qualquer área de nossa vida. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fortalecer. Esse é o meu desejo e eu tenho certeza que é o maior desejo é Deus para a sua vida, para nossas vidas nos abençoar. Então, que possamos continuar firme nessa jornada e que nessa jornada um dia vai ter fim e esse fim vai ser com a volta de Jesus. Eu espero que você esteja aguardando esse dia, assim como eu também estou. Talvez com muita dificuldade, talvez com tropeços, com quedas, mas essa jornada ela vai ser vitoriosa em nome de Jesus. Que Deus te proteja.